Você já pensou em séries de yoga para a prevenção de distúrbios do sistema nervoso ou de estresse, ou também para ajudar a ansiedade, não é? Redução de toda esta sobrecarga de ansiedade que nós vemos nos dias de hoje, muito comum, e também é muito comum as pessoas buscarem estas informações na internet, em pesquisas de sites ou também em revistas eletrônicas. Eu sou assinante da Yoga Journal, versão digital, então mensalmente eu recebo e tenho condições de acessar também outros materiais, outros conteúdos do Yoga Journal, não apenas da produção americana, como também australiana, europeia, asiática. E nesta edição que saiu em agosto do Yoga Journal Austrália, tem algumas matérias interessantes, mas todas elas nós devemos sempre passar um olhar crítico e tentar entender quais os mecanismos podem ser melhorados e quais devem ser evitados para que não possamos ou que não corramos o risco de algum ferimento ou alguma lesão, alguma questão que possa comprometer a nossa saúde em vez de beneficiarmos-nos com a prática do yoga. Nesta matéria, nós vemos uma descrição onde está se tratando sobre, pelo menos a proposta, de um movimento neurodinâmico. A professora Tiffany Cruikshank, ela nos dá uma ideia de algumas opções de asanas, correto? Eu quero aqui então propor apenas uma reflexão sobre estes asanas e, no final, propor um exercício aberto para que você possa criar, a partir desta série, as adaptações e os aprimoramentos que você considerar melhor, e naturalmente aqui eu farei as minhas considerações a respeito disto. A primeira postura que nós temos aqui, que ela oferece, propõe, é Supta Padangusthasana. A princípio ela trabalha no nervo ciático, porque ela vai estar atuando diretamente ali na região dos glúteos. Então você tem um efeito acentuado sobre o ciático, como você pode ver aqui, principalmente na segunda foto. Agora, claro, nós devemos considerar que um aluno que esteja começando, ele não precisa alcançar um domínio completo da postura. O importante é entender o trabalho que está sendo feito no ciático, na região do ciático. Por que no ciático? O que tem a ver o nervo ciático com o sistema nervoso? Naturalmente, todo o nosso corpo ele está interligado, ele está num emaranhado complexo tanto de canais sutis, de energia sutil, de prana, como também todo o sistema nervoso está interligado. Então, boa parte das tensões que nós possuímos não estão apenas nos ombros, pescoço, mas estão também no quadril. E quando nós descarregamos a sobrecarga, descarregamos a tensão de determinados órgãos, membros, grupos musculares, naturalmente isso também afeta de forma positiva o sistema nervoso. Então aqui, ok, Supta Padangusthasana é uma postura que daria para nós realmente aplicarmos numa aula de yoga com esse objetivo. A segunda postura já é uma postura que na verdade já foge um pouco, mas não há uma nomenclatura para esse asana. Isso, na verdade, dentro da visão clássica do yoga, dos asanas, historicamente falando, não há esta postura. Basicamente é Bhujangasana. E você trabalhando agora a elevação de uma perna, alternando com a elevação da outra perna, o que, ao meu ver, deve ser feito com bastante cautela. Primeiro que não é uma postura então clássica, não é uma postura dentro de uma tradição de asanas. Então já seria um asana moderno, pós-moderno, um asana dentro do contexto de criações, adaptações e basicamente muita especulação também sobre isso. Então, se nós consideramos que um aluno que nós não temos um conhecimento tão aprofundado dele, não sabemos da sua condição de lombar, coluna lombar, ele pode ter uma séria lesão aqui na sua lombar. Não há necessidade disso. Você pode trabalhar outras posturas em relação a esta. Aqui, Marjayasana e Vittilasana,
né, uma variação que sim, ela pode ser considerada como uma postura que favorece o relaxamento, principalmente da região cervical. O cuidado que nós temos que ter aqui é de não deixar a região dos ombros ficarem pressionadas para dentro, ou seja, deixar com que ao flexionar o pescoço isto pressione as articulações e principalmente as vértebras cervicais entre as escápulas. E isto cria também uma tensão maior. Aqui o que deve ser feito é manter a coluna projetada para o alto e simplesmente trabalhar a flexão do pescoço e não deixar um abaulamento da região dorsal e cervical ocorrer. É uma postura que ajuda. Agora aqui vocês observam que Madhyasana, né, na verdade é uma variação da postura gato-vaca, né, uma postura que eu não costumo dar esse nome a ela, mas aqui nós já vemos uma coisa um pouco estranha, pelo menos dentro do que a gente conhece para este asana. Você quando faz esse movimento de flexão da coluna, naturalmente você flexiona o pescoço. Isso aqui é contra-anatômico. Há já uma orientação um pouco estranha, um pouco contraditória para o nome da postura, para a sequência desta postura. Isto não é desta nomenclatura. Então é variação, mas por que uma variação que você coloca onde há, em vez da flexão do pescoço, manter a extensão do pescoço quando ocorre a flexão da coluna. Aqui é uma postura que sim favorece a Anjaneyasana. Ela ajuda bastante também o trabalho ainda no ciático, principalmente quando você faz este movimento de flexão, onde você vai estar trabalhando intensamente o alongamento da musculatura da perna que está levada à frente. Sim, essa faz sentido estar sendo aplicada. Aqui já novamente nós temos mais um pouco de invencionice. Essas adaptações, variações geralmente são um delírio. Aqui no caso, Urdhva Prasarita Ekapadasana. Para quem conhece a postura, isso aqui não tem nada a ver com a postura. Você teria aqui um grande risco de forçar a sua cervical, um grande risco aqui de você forçar, sobrecarregar a sua lombar. Este apoio com a ponta dos pés é totalmente descabido, desnecessário, não há nenhuma finalidade. Mais uma vez, uma certa variação delirante, uma especulativa. Se você quer adaptar essa postura para iniciantes, isso aqui tudo é completamente desprovido de sentido, não há necessidade disso. Principalmente esse esforço maior que você está dando na sua cervical, ou na cervical do aluno, o que é pior. Então o que faríamos aqui poderia ser simplesmente um Uttanasana. O que nós faríamos aqui? Os dois pés apoiados, você mantendo as mãos no tapete, como está realmente aqui, porém sem elevar a perna, sem trabalhar essa elevação da perna. Isso tudo considerando alunos novos, né? Iniciantes que estão ainda com o corpo não tão preparado para uma prática. Tudo bem, depois de um tempo preparada, você consegue, sem a necessidade de elevar o pé, estender a perna para o alto. Aí sim você tem variações que são cabíveis e fazem sentido dentro desse modelo. Estranho, né, quando nós vemos um aluno praticando Virabhadrasana 2 desta forma. Veja, isso tudo dentro de uma revista conceituada a nível mundial, expondo uma variação de Virabhadrasana desta forma. O que nós podemos considerar que correto é alinhamento, tornozelo-joelho, ok. Alinhamento da coluna, ok. Alinhamento dos braços, ok. Agora esse movimento das mãos, descabido. Este movimento do pescoço, descabido, sem necessidade. A mesma coisa aqui. Isso tudo não é necessário, isso tudo pode sim colocar em risco a saúde e a manutenção física do aluno. Quando você está numa postura, permanência, fixa, firme, as mãos estendidas, o trabalho dos vetores, dos canais prânicos, eles ocorrem quando nós estamos com as mãos estendidas, como é o padrão correto, tradicional de Virabhadrasana. E não ficar trabalhando essa mania, esse vício que existe hoje em dia de flow, em tudo tem que ter um flow, você não para na postura. Devido à ansiedade generalizada das pessoas, não consegue ficar um minuto em Virabhadrasana. E aí os professores, que na verdade querem algum tipo de destaque, inventam essas coisas que na verdade fogem por completo do que é o yoga
tradicional. Termina por aqui. Veja que é uma série bem básica, na verdade não daria para fazer uma aula com esses asanas, né? Você teria que complementar com outros, uma introdução, uma sequência, para depois encerrar com um Shavasana. Mas, se nós considerarmos o que é ensinado no curso sobre os asanas de base, nós teríamos aqui então alguns asanas de base que nós poderíamos trabalhá-los. Claro que tirando essas variações, eliminando essas invenções que foram feitas, você utilizaria então um Virabhadrasana, utilizaria-se aqui Uttanasana para um aluno um pouco mais avançado, Urdhva Prasarita Ekapadasana, o correto. Também poderíamos usar aqui a postura do corredor, Anjayanasana. Poderíamos usar aqui realmente a sequência de Marjaryasana, correto, não essa postura um pouco estranha que não tem sentido o que está sendo feito aqui. Também poderíamos aplicar Bhujangasana, sem delírios, e também poderíamos aplicar, sim, Supta Padangustasana. Então teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posturas, e que geralmente é o que nós precisamos, de 6 a 7, até 8 posturas de base seriam o ideal indicado para criarmos uma aula de yoga. Então é isso, apenas uma revisão aqui feita sobre este artigo, e o intuito não é de levantar crítica contra o autor do artigo, a professora ou a própria revista Yoga Journal, mas ajudar a quem realmente seriamente busca entender e praticar o yoga possa se beneficiar de alguma forma e não correr nenhum perigo ou prejuízo à sua saúde com a prática indevida e mal orientada do yoga. Até a próxima. Namaskar.